Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa no YouTube, né? Segue um método aferente, Roalice Essente, em que nós procuramos refletir a partir de fatos do cotidiano que vem através dos nervos aferentes, através do contato, né? E do nosso pensamento das questões que nos vêm em torno da filosofia e da religião, basicamente. Isso que nos faz refletir e aclarando, nós procuramos é, destrinchar algo mais para o dia a dia e apontar alguns caminhos segundo o nosso entendimento. Nós temos sempre assuntos que nós vamos nos desdobrando. E esse assunto, ciência e religião, já não é novo, é antigo, tem outros vídeos. A pessoa que quiser interessar, né, inscreva no nosso canal, ative, dê o like, né, e ative as notificações, toque o sininho e verá outros vídeos em torno desse assunto e de outros assuntos semelhantes. Nós vamos abordar agora uma questão clássica que muitas vezes parecia superada, mas ainda tem problemas entre a religião e a ciência. A ciência é a pessoa que superou com a sobreposição dela, né? E o que nos chamou a atenção para esse termo, nós já vimos falando isso, primeiro o avanço da direita no meio da população, e muito calcada, né, nessa relevância do pensamento religioso junto à população, né, em que as elites, no geral, e principalmente a elite acadêmica e científica, despreza como superstição, nos veio um capítulo da Fenomenologia do Espírito de Hegel, que fala do iluminismo e da superstição. Nos chamou a atenção isso, né? O iluminismo, aí nos veio o iluminismo, a ciência, historicamente veio desaguar na ciência, o iluminismo, né? E jogou a religião para simples superstição e ficou desprezada, mas é um sentimento muito importante no seio da população e a direita passou a, a captar a observar isso, né? E tornou-se uma bandeira, principalmente aqui no Ocidente, a religião cristã. Hegel, ele aborda desde a fenomenologia a religião, aqui tem a filosofia da religião, mas depois, na sua grande obra, chama a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E aqui já está o termo científico, e ele tem uma análise bem já dos primórdios da ciência, uma análise da botânica, da zoologia, da antropologia, que nós vamos ver aqui, né? E que é importante. Aqui já na obra dele, aqui na fenomenologia, ele tem um capítulo, a filosofia da religião. Nós já temos uns vídeos abordando esse tema em nosso canal. Só quem se inscrever, né, só procurar vai ver. E aqui ele fala ciência, já está dito que é ciência, né? Newton já estava consagrado nele, né? Quando ele publicou. Newton já tinha uma grande influência na ciência, que Kant, a crítica da razão pura, né? A questão do espaço e tempo é fundamental e ele é bem balançado pela teoria de Newton. Então já começa a ciência junto, né, com a filosofia
E Kant tinha um pensamento religioso dentro da crítica da razão prática. Ele tenta recuperar a religião em termos de ética e em termos de costumes, né? Ele tem metafísica dos costumes, já tudo, né? E a importância da religião para fazer essa organização. E na organização da sociedade. Hegel já fala a filosofia da religião, e aqui nós publicamos um vídeo no início desse ano, uns 2, 3 meses, que nós estamos revisitando. Na nossa página do Facebook nós republicamos, né, para chamar a atenção, mas está no YouTube também, né, em que nós comentamos a introdução à versão de 1830 da enciclopédia, em que Hegel vai falar sobre o cristianismo e vai se defender, e que ele fala, quem que vê esse vídeo ou no Facebook, ou então se inscrever e procurar nosso canal, né? Procurar lá Enciclopédia, vai ter, e vai ter o prefácio, nós abordamos isso. E na questão social nós falamos, e na questão acadêmica a religião voltou a ter importância, principalmente no filósofo britânico Whitehead, e matemático, filósofo e matemático. Whitehead, com Bertrand Russell, escreveu O Princípio e a Matemática, contemporâneo de Einstein. Não sabe se Einstein bebeu um pouco da teoria dele, se eles viram alguma coisa de Einstein, né? Mas são contemporâneos, e é um dos livros bases do século XX, né, do início do século XX, e bases de todo o desenvolvimento da física e da matemática e engenharia, várias questões foram influenciadas por esse princípio matemático. Ele foi escrito por Bertrand Russell e Whitehead. E Whitehead depois, ele até fundou uma religião, né? Ele tem uma visão religiosa, teológica, bem peculiar. E na sua obra Ciência e Tempos Modernos, Whitehead já fala isso, né? A importância, dentro da arqueologia da ciência, do início da transição da Idade Média para a Idade Moderna, a importância do pensamento religioso, né? A filosofia escolástica, dentro daqueles exageros da Idade Média, tudo, mas ele acha importante que aquele pensamento é que garantiu a crença na capacidade do homem de fazer totalizações, né? E a partir daí, sem essa, segundo ele, e nós já pensamos isso, e Hegel também não tinha esse problema em declarar isso, mas dá para ver esse instinto de razão, como fala Hegel na fenomenologia, né? Essa crença na capacidade de totalização do conhecimento empírico que propiciou o surgimento da ciência. Sem essa crença numa totalização, não existiam leis científicas, não existiam teorias que tem até hoje, a teoria da relatividade e a teoria da revolução, são buscas de totalização, né? As leis de Newton são muito concretas, mas sem essa capacidade dele fazer uma lei que seria geral para o mundo inteiro, né? Sem essa crença científica, né? Não se geraria a episteme. A episteme são as teorias, as leis científicas, os remédios, né? As vacinas, tudo. Por isso o nome da parte da filosofia que analisa a ciência é epistemologia, é episteme. A episteme é essa capacidade dessa luz de organizar
todo um conjunto de conhecimentos, né? E ver um fio condutor para alguma teoria. E desse lado. Na religião, é, nós vamos ver aqui no capítulo em que ele vai falar do surgimento da cultura, a cultura e a riqueza, o pensamento cultural de a cultura, a religião é uma forma de expressão cultural, né? A cultura e o reino da efetividade, na fenomenologia. E nós vamos ver depois para chegar a partir daí é que ele vai analisar a religião Hegel. E a cultura, para Hegel, nós fizemos ele não sistematizou a ciência dessa maneira, né? Mas nós já fizemos um esquema disso, né? Cultura é algo bem antropológico, que a cultura é tudo que o homem produz transformando a natureza. Isso é um conceito clássico da antropologia que nós temos dos tempos de seminário, no início da década de 80, no Instituto IFTEG. O Hegel também foi seminarista, mas era protestante, nós éramos católicos. A professora era Sarita Dyer, eu lembro, ela é casada com o pessoal do Dyer, do Hospital Dyer em Goiânia, né? E ela falava isso, que a antropologia estuda a cultura humana, tudo que o homem, e a cultura é tudo que o homem faz transformando a natureza. Isso é uma visão clássica, não quer dizer que seja proeminente disso, né? Mas é a visão clássica que ela nos transmitiu e nós ficamos até hoje. E Hegel segue mais ou menos isso. E Hegel, nós temos a dialética dele, em que primeiro tem o ser e o nada. Isso é dele, e nós já vimos outras pessoas, que não dá para lembrar quem que se sistematizou assim, né? Tem, primeiro, do ser e o nada, surge o cosmo. Depois do ser e o cosmos surge a Terra, um ambiente onde que surge a vida, né? Da dialética do ser e da Terra, né? Surge os seres animados, né? Com vida, e o animal, né? A matéria bruta do ser com essa matéria, e com o animal, né, principalmente, surge o homem. E aí a parte, vamos dizer assim, não humana, é dividida em vegetal, animal, mineral, e isso tudo é visto como natureza. O homem tem, isso é bem antropológico, tem um destaque maior por conta da razão. Então é o último coisa, o último elo da relação do homem com a natureza surge a cultura. Aí, mas aqui no trabalho de Hegel nós vamos ler de novo alguns textos, ele vai colocar isso, que a cultura, o homem cria algo exterior a ele, mas aí tem o que nós chamamos de estranhamento, né, que está tendo até hoje, né, que a cultura ele é um ser que se volta contra ele. Ele fala isso aqui em termos filosóficos, pode ele estar enfocando uma outra problemática, né, mas que na questão ecológica atual, né, dos desequilíbrios ambientais, é esse desequilíbrio em que a cultura humana ou o ambiente que o homem transformou na natureza se volta contra ele, porque ele está destruindo a natureza.
destruiu tanto que criou ele um próprio ambiente e uma nova era que nós estamos vivendo com esse conflito que os geologistas falam, chamam antropocênico. Cênico, né? A época antropocênica, ela é essa característica, porque o ambiente que o homem se transformou a maioria aqui no centro da Terra. Né? A maioria, todos os elementos têm um quê de manipulação humana. E os ecologistas estão vendo isso, né? Como um desequilíbrio. Aí vai voltar uma religião que não é uma coisa muito. A religião, né? Não é uma coisa ainda cientificamente muito reconhecida, assim, dentro da radicalização que é proposta, né? Que a ciência fala, se continuar desse jeito, vai inviabilizar a própria existência humana aqui na Terra. Esse é o problema que os ecologistas, e cada vez um maior número de ecologistas, né, vem cerrando fileiras, né, e alertando, já está tendo problema de produção, né, de seca, com a questão das secas e das inundações, né? Principalmente na área da agricultura, eles denunciam que pode se tornar inviável se continuar esse desequilíbrio ambiental e esses eventos climáticos extremos muito corriqueiros. Né? A agricultura, a produção precisa de uma certa regularidade nessas transformações climáticas. E não está tendo mais, né, as épocas certas, as chuvas no tempo certo, na quantidade certa, as secas também, né? Está muito descontrolada. Tem hora que está muito seco, outra hora chove demais e a produção agrícola pode entrar em colapso. Isso que estão denunciando. E essa questão da extinção da vida humana é algo que lembra um pouco o Apocalipse. Né? Tem um quê de religião, onde vai se tocar, e nós estamos enfocando aqui, né, de novo, a confluência do pensamento científico e religioso. Boa tarde a todos.